Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não importa o horário, não importa onde você esteja, qual a sua localidade. Eu estou aqui gravando essa aula exatamente às 5 horas e 3 minutos, e eu quero dar a você bem-vindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui dando início hoje ao nosso curso de discipulado. Nós estamos aqui com a missão de começar o nosso curso de discipulado. Eu estou muito feliz que você aí do outro lado, esteja nos acompanhando, esteja atento a tudo aquilo que nós vamos falar. Eu quero crer e a minha missão aqui é trazer alguns dados, trazer aqui uma reflexão de maneira que possamos melhor servir ao reino. A ideia aqui, o propósito aqui, a minha missão aqui é essa, é que sejamos preparados para poder servir o chamado, aquilo que Deus chamou a cada um de nós, e que o reino avance. O maior propósito nisso tudo é que o reino possa avançar. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, e nós teremos aqui algumas aulas. Essa aula será uma aula introdutória, onde eu estarei dizendo aos irmãos como será esse trabalho, como que nós vamos estar fazendo ao longo dessas aulas, já dizendo aos irmãos que nós vamos nos comunicando por aqui dentro dessa plataforma, de maneira que eu penso em, durante a semana, estar postando aqui alguns vídeos, né? Esses vídeos, eles não serão vídeos muito longos, eu não ficarei aqui falando muito tempo, procurarei ser bem objetivo, né? Esses vídeos durarão aí entre 25, 30 minutos, o máximo, porque eu procurarei ser bem objetivo. Esses vídeos será apenas o ponto de partida do nosso trabalho de discipulado. Irei explicar aqui aos irmãos que interessante seria a gente assistir esses vídeos, fazer as nossas anotações. A cada 15 dias nós vamos estar nos reunindo. Essas reuniões pode ser por aplicativos, cada um na sua casa, ou no próprio contexto da igreja, a gente estar se reunindo para a gente discutir como que está o andamento desse novo trabalho. Quando eu digo novo, eu já quero aqui tranquilizar o seu coração, que eu não estarei aqui trazendo nada novo, não é nada que eu estou criando. O pastor está criando algo novo para introduzir na igreja. Não é isso. Vocês verão ao longo destas aulas e ao longo da minha fala, que tudo que nós vamos tratar aqui é algo que já existe. Há um projeto que o próprio Deus estabeleceu, e nós vamos apenas colocar em prática. Então a ideia aqui é a gente resgatar aquilo que Deus estabeleceu como modelo. Nós vamos ver isso na Bíblia. Então nós não vamos trazer nada aqui que a Bíblia não tenha mostrado e nos orientado. Também eu quero pedir aos irmãos que esse tempo seja um tempo de dedicação. Meus irmãos, tudo que nós formos fazer precisa e demanda tempo, demanda dedicação, demanda interesse, demanda que nós possamos de fato fazer e nos doar com tempo de qualidade. Então, se você for fazer esse curso, eu acredito que se você já está aí do outro lado, é que você já está fazendo, que você tenha isso na sua consciência, na sua mente. Não assista essa aula, não faça duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como a gente dar um tempo de qualidade se a gente ocupa o nosso tempo com duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu peço a você, separe do seu tempo, da sua vida, momentos de separação de fato, com papel, com caneta, e se doe para esse momento. Eu acredito que será um momento de bênção, um momento que Deus está preparando para nós, para que possamos crescer no conhecimento, crescer como pessoa,
e, sobretudo, a maior alegria é ver o reino do Senhor avançar. Meus irmãos, então as perguntas são o seguinte: por que falar de discipulado? Por que nós vamos estar falando de discipulado? Porque o discipulado foi o próprio Deus que estabeleceu. O discipulado é o que Deus espera da igreja dele. Deus não espera outra coisa da igreja, a não ser que sejamos discipuladores. Veja que o que Deus espera de nós é que, a partir daquele momento que nós tivemos um encontro com Cristo, que nós tivemos a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho, o que Deus espera da igreja dele é que esse encontro possa gerar em nós uma consciência de maneira tal que eu preciso levar pessoas a terem a experiência que eu tive. Então, discipulado na Bíblia é isso. É o compromisso que o discípulo tem de, uma vez que ele foi liberto, uma vez que ele teve a experiência com o Cristo, ele possa levar adiante a outras pessoas, que essas pessoas também, de modo, tenham as suas experiências que ele teve também. Veja os irmãos, por exemplo, em Mateus 28, o verso de número 19, é um verso muito conhecido, diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Então, olha a missão, é o ir. Agora, a pergunta é o seguinte: como que nós estamos fazendo esta missão? E se os irmãos observar, ide é um mandamento. Jesus não está dizendo assim, se vocês sentirem de ir, se vocês quiserem ir, olha, quando vocês pensarem, não, é um mandamento. Jesus está dizendo assim, ide, está no imperativo, vão, façam, se movimentem, se movam, entendem? Então, meus irmãos, a pergunta é o seguinte: se tem alguns mandamentos na Bíblia e nós devemos obedecer, aliás, mandamento é para se obedecer. Quando a gente olha para os textos sagrados do Antigo Testamento, a gente vê os 10 mandamentos. Não matarás. Por que eu não mato? Ora, porque eu tenho um mandamento que eu não posso matar. Não adulterarás. Por que eu não posso adulterar? Porque eu tenho uma lei, eu tenho um mandamento que me orienta e me instrui a não adulterar. A não adulterar. Se eu fazer isso, eu estarei quebrando o mandamento. Então veja que este mandamento que Jesus está nos mandando, ele não é de menos importância do que um outro qualquer. E a pergunta é: se nós não estamos obedecendo ao mandamento de Cristo, a única resposta é que nós estamos em desobediência. E a Bíblia diz o seguinte: se eu digo que eu amo ao Senhor, a forma que eu demonstro que eu amo ao Senhor é obedecendo o que o Senhor disse para nós. Então, se eu não obedecer, é uma maneira que eu estou demonstrando que eu não amo ao Senhor. Isso é muito sério. Então, a proposta aqui desse curso, desse treinamento, é exatamente isso. É despertar em nós a consciência de que ou nós estamos obedecendo a um mandamento do Senhor ou não. Então, ser cristão, dentro desse contexto da Bíblia, é isso. É através do meu dia a dia, através do meu compromisso, do meu amor que eu tenho a Cristo, eu me comprometo a ser um discípulo. E o que é ser um discípulo? Ser um discípulo é estar engajado nesse contexto. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai, falai, trazei, aliás, levai Cristo a todos os povos da terra, tornando eles também discípulos. Então, veja que interessante. Cristo me faz um discípulo. Aliás, a proposta é essa, é nos preparar, é preparar você
para que você seja, se torne, se prepare dentro dessa ideia de discipulado, para você ser um discípulo de Cristo e gerar outros discípulos. E o discípulo que você gerar outro discípulo. Aliás, a igreja, na história da igreja, Jesus trabalhou assim. A igreja primitiva trabalhou assim. Paulo trabalhou assim. Então, nós vamos observar dentro desse curso que, dentro da história da igreja, a igreja ela nunca cresceu estando em uma tenda, estando em uma localidade, orientando as pessoas a irem lá e trazer as pessoas para dentro do culto. Não era assim que funcionava. A gente vai observar que o próprio Jesus não fazia assim. Ele não armava uma tenda lá e dizia para os discípulos, tragam gente até mim. Então o modelo é Jesus. Já de início eu já estou dizendo aos irmãos que é nessa linhagem que nós vamos pensar. O nosso curso vai gerar em torno desses textos que irá nos dar base para poder afirmar o que estamos afirmando. Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos seguir a Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele que nos modela, ele que é o molde. Então, meus irmãos, a ideia desse curso é isso. É despertar um olhar e que aí nós possamos pensar o que nós de fato estamos fazendo com a ordenança de Jesus, como estamos fazendo esse id, se é que estamos. Porque, veja comigo, dentro da ideia de igreja, hoje, o contexto igreja, irmãos, e preste atenção, eu não estou aqui dizendo que igreja é tudo de ruim, que a gente não deve estar... Não é nada disso. Até porque, biblicamente, quando o escritor aos Hebreus escreve Hebreus 10, 25, ele tem essa preocupação de dizer o seguinte, que nós não devemos ser como alguns que deixavam de ir aos cultos, que ficavam nas suas casas e não iriam aos cultos. Então, preste atenção. Não seja como alguns que têm por costume, criou um hábito de não estar na igreja. A igreja é uma grande bênção. A igreja é um ajuntamento necessário. A igreja você compartilha conhecimento, comunga com os nossos irmãos a mesma fé, é um espaço de comunhão, é um espaço onde a gente se reúne para poder adorar o mesmo Deus. Isso é muito importante. Só que, veja bem, quando uma pessoa se entrega para Cristo, ele entrega a vida para Jesus, qual o local que ele começa a frequentar? É uma igreja. Uma vez que houve uma conversão, a pessoa não vai ficar indo a um bar, ele não vai ficar indo em uma adega, não é? Os hábitos dele, o comportamento dele será mudado e ele começa a frequentar uma igreja. E aqui está exatamente a preocupação, e a gente precisa pensar com muito equilíbrio sobre isso. Primeiro, qual é o ambiente que nós temos hoje de igreja? E é necessário, como eu disse, a igreja precisa existir. Aliás, ela tem que existir. A igreja, quem criou a igreja não foi o homem, a igreja foi criada por Deus. Só que quando falamos de igreja, o contexto de igreja, a gente dá muita ênfase a um templo, a um lugar onde as pessoas se reúnem, e é importante, claro que é importante. O problema é o seguinte, meus irmãos, é quando nós começamos a pensar nesse templo, entendendo que tudo se resume no templo, e tá bom. E a preocupação que eu tenho observado é que para algumas pessoas é muito cômodo você ir a um culto, sentar na sua cadeira almofadada, tendo lá um ambiente de ar-condicionado, de um som bom, de um cafezinho para os irmãos tomarem antes ou depois do culto. É muito bom, é necessário. O problema é quando isso começa a se tornar muito cômodo e eu me acomodo com esse ambiente, eu me acomodo com essas agendas, e aí eu começa a existir nesse ambiente de igreja, porque a igreja é composta de duas coisas. A igreja é uma organização e a igreja é um organismo.
Antes da igreja ser uma organização, a igreja é um organismo vivo. E um organismo vivo, ele cresce, entendem? O problema é quando eu começo a supervalorizar demais, seria redundância dizer, né? Porque supervalorizar já é demais. Mas quando eu valorizo esta organização, que é a igreja, mais do que o organismo. Por exemplo, dentro da organização, é necessário que se tenha métodos, horários, hierarquias, liderança, liturgia, costume. Isso é organização e precisa ter. Não é bagunçado. Aliás, as coisas de Deus vêm dentro de uma organização. Precisa ser organizado. Na verdade, a nossa bandeira do Brasil, ela já vem escrito ordem e progresso. Ou seja, não se pode alcançar um progresso sem que antes não venha a ordem. É de suma importância que tudo que nós vamos construir, de modo que a gente espera que haja um progresso, que isso tenha uma ordem. É importante a ordem. A ordem é importante. Agora, pensem comigo, o maior problema, e a gente precisa atentar-se para isso, é quando eu começo a valorizar demais essa organização, essa liturgia, e eu coloco essa organização acima do organismo. Quer dizer, é mais importante para mim a organização, a ordem, a liturgia, enfim, tudo que gira em torno dessa organização, eu começo a focar e dar maior valor para isso do que para o organismo. Aqui começa um problema, porque aqui nós vamos estar correndo um risco do nosso coração se tornar um coração religioso. Isso é muito sério, porque o que é uma religiosidade? Religiosidade é algo que eu faço dentro de uma rotina e religiosamente aquilo ocorre dentro daquele molde. Por exemplo, religiosamente eu acordo às 8 da manhã e tomo meu café. Religiosamente eu faço aquela caminhada todos os dias. Religiosamente eu almoço naquele determinado horário. Então isso é um problema e se torna uma problemática dentro da igreja, quando eu começo a olhar para essas agendas de modo que eu fico prisioneiro dessas agendas. Ora, se para Deus o que Deus espera da igreja não é que você siga uma agenda da igreja, não é que você viva para uma agenda da igreja. Eu já disse aqui, e eu estou dizendo aqui a pessoas maduras, a pessoas que do outro lado você está me ouvindo, que eu não estou dizendo que as coisas precisam ser banalizadas. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o que Deus espera da igreja é que haja em nós esse sentimento de propagar, de compartilhar, né? De passar a outras pessoas a minha experiência que eu tive com Cristo. Porque parece que as ordens estão invertidas. Quando a gente olha no que se refere a crescimento da igreja, eu só posso considerar que a igreja está tendo um avanço e um crescimento quando pessoas são salvas, pessoas são discipuladas, de acordo com Mateus 28, do 19 ao 20, e pessoas são batizadas integrando no seio da igreja. Caso contrário, eu não posso dizer que a igreja está tendo um crescimento. A igreja que não batiza pessoas, a igreja que não discipula pessoas, aliás, primeiro você ganha a pessoa, primeiro você discipula a pessoa, depois você batiza a pessoa e depois essa pessoa está pronta para ser um discípulo que fará o mesmo que você fez. Ou seja, essa é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho não é que haja um ajuntamento de pessoas salvas somente para estar o tempo todo se ajuntando dentro de um culto e ir embora para suas casas. Não é essa a proposta do evangelho. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse erro, e aí a gente cai em um problema, em um sentimento muito comum, é dizer que tá bom, tá tranquilo, tá gostosinho, um ambiente gostoso. Nós tínhamos lá, em um culto lá,
1.000 pessoas, nós fizemos uma cruzada lá com 3.000 pessoas, ai que bênção, foi uma bênção. Foi uma bênção e precisa ter esse evento. O problema maior é o seguinte, qual é a preocupação da igreja nesse avanço? É isso que Jesus está querendo nos ensinar dentro desses ensinos. Qual que é a preocupação da igreja no que se refere a esses avanços da igreja, o sair da igreja, o ir para fora da igreja, é exatamente gerar discípulo. Porque senão a gente não está ganhando almas, a igreja não está crescendo. O irmão que muda de uma igreja para outra por um descontentamento, porque ele não estava bem em uma igreja, ou mudou de cidade, enfim, foi para outra igreja, isso também não dá a ideia de que essa igreja está avançando no sentido de crescer. Essa igreja não está crescendo. Então, meus irmãos, a proposta desse curso, primeiro, é despertar em nós a consciência pessoal de que eu preciso propagar Cristo às outras pessoas. Porque quando a gente olha para essas agendas da igreja, as próprias agendas da igreja se torna inviável e nos trava, no sentido de que eu não tenho mais tempo para discipular ninguém, eu não tenho mais tempo de ganhar almas, porque o meu tempo é totalmente voltado para cumprir uma agenda da igreja. A pergunta é, será que Jesus queria isso mesmo? Que nós ficássemos tão ocupados com as agendas, com os horários, com os nossos ajuntamentos, com os nossos cultos, que a gente desse essa desculpa para Deus, falar, Senhor, eu não estou conseguindo achar tempo na minha agenda para poder ir na casa de alguém, fazer um discipulado, dar um estudo bíblico, sentar com essa pessoa, porque, irmãos, dentro da ideia de igreja, o que é igreja? Igreja, de acordo com Efésios 4, é onde um cuida do outro, um ajuda o outro, um discipula o outro. A ideia de igreja e a ideia de discipulado tem que andar junta, porque, veja, a Bíblia diz que os nossos pecados devem ser confessados para Deus para que haja perdão dos nossos pecados. Então, todo cristão precisa se confessar com Cristo, confessar a Deus, falar onde errou, onde caiu. Mas dentro de ideia de igreja, como que um grupo vai ser fortalecido no sentido de um fortalecer o outro, se não houver esse contexto de que Tiago vai dizer que os nossos pecados devem ser confessados um ao outro? Por que eu devo confessar o meu pecado ao outro? Porque isso vai trazer cura. Por que dentro de um ambiente de culto não é possível isso? O culto é necessário, eu não estou aqui, não sei se eu estou me fazendo claro, se eu consigo me fazer claro, com clareza, se eu me expresso com clareza para que você entenda isso. Eu não estou aqui dizendo que o ambiente de culto tem que ser jogado fora e ninguém mais vir à igreja. Negativo, não é isso. Não é essa a ideia que eu estou trazendo. O que eu estou trazendo aos irmãos é que, junto com esse ambiente de culto, precisa ter esse ambiente de cura dentro de um discipulado, que é você sentar com a outra pessoa, um fortalecer o outro, um cuidar do outro, um confessar o seu pecado ao outro. E interessante que quando eu confesso o meu pecado ao outro, isso me traz cura. Eu ter uma fraqueza em uma determinada área e eu sentar com aquela pessoa e eu orientar, eu confessar, eu dizer, olha, eu estou sendo fraco nessa área, então vamos orar juntos, vamos compartilhar junto, a sua dificuldade passa a ser a minha dificuldade. Irmãos, dentro de um ambiente de culto, é impossível fazer isso. Imagina o pastor pegar cada irmão e ele ter esse momento de sentar. Isso é feito onde? Nas casas. Então, a ideia de discipulado que nós queremos trabalhar aqui com os irmãos, e nas próximas aulas isso vai ficar muito claro, e nós vamos dar meios. A ideia desse curso é exatamente preparar você, treinar você, como vai ser feito esse trabalho, como você vai estar começando esse trabalho. Nós vamos ter as nossas reuniões aqui presenciais para a gente estar discutindo como está sendo feito o andamento,
Mas a ideia inicial é exatamente essa. Quando Jesus chama os seus discípulos, começa lá com 3, depois 12, depois 70, depois uma multidão, esse trabalho, ele perdurou, e a ideia que Jesus impregna no coração dos seus discípulos era o seguinte: primeiro, você tem que estar preparado sendo um discípulo. E aí nas próximas aulas, a outra aula já vou falar disso, o que é ser um discípulo, né? Porque você não pode gerar um discípulo se você não é um discípulo, se você não tem a ideia do que é um discípulo. Então a próxima aula será tratado sobre isso. Mas normalmente um mestre, dentro daquela cultura judaica, o que ele fazia? O mestre sentava em uma cadeira, o seu discípulo sentava em uma cadeira mais baixa e ficava de frente para o seu mestre, de modo que o mestre dizia o seguinte: o que eu falar você fala, o que eu falar você repete. Era o meio da oralidade, da repetição. A ideia do discípulo era essa, era repetir o que o mestre falava. Então, meus irmãos, Jesus tinha isso em mente. Quando ele disse assim: olha, sigam-me, vinde após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Quer dizer, esse siga-me, Jesus estava dizendo o seguinte: faça o que eu faço, olhem para mim, veja o modo que eu faço, veja o modo operante, veja como eu faço e me siga. Isso é ser discípulo, é ter um modelo. O discípulo é aquele que ele vai discipular alguém, mas ele mesmo precisa ser o modelo, o protótipo, e Cristo foi o nosso protótipo. Olha para mim. Paulo entendeu essa questão do discipulado, que ele escreve em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: olha, o que vocês aprendeste de mim, o que vocês viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, meus irmãos, o nosso trabalho aqui, a nossa missão, no decorrer desses dias, eu acredito que nós teremos aí de 8 a 10 aulas, e nós estaremos finalizando esse curso. E os irmãos podem ter certeza que será um tempo de bênção, e dentro desse tempo nós estaremos sendo preparados, treinados, capacitados para poder fazer o ID do Senhor com qualidade, com excelência, para o nome do Senhor ser glorificado. Então, nós vamos ter disponíveis aí na plataforma materiais em PDF. Os irmãos poderão baixar esses materiais para você estar trabalhando dentro desse segmento. Nós vamos ter aí reuniões para poder tirar as dúvidas, e acima disso nós vamos ter essa mentoria, que é esse contato direto, né? Esse contato aberto comigo, direto comigo. Os irmãos, nós vamos nos interagindo, nós vamos tirando as dúvidas, nós vamos trabalhando via vídeo. Então esse vídeo é muito importante que você comente, que você dê sua opinião, que você fale como você está enxergando isso tudo. E eu tenho certeza que nós iremos, com isso, crescer, ser uma igreja madura, para poder estar lidando com alguns problemas que irá ocorrer e aparecer, isso é muito natural ao longo da caminhada. Mas nós estamos aqui, dentro dessa proposta. Os irmãos fiquem no aguarde, nós vamos estar postando a próxima aula. E você entre, assista, se dedique, e os irmãos irão observar que a sua vida terá um propósito, porque a pior coisa que tem é você viver uma vida sem propósito. Outra coisa, os irmãos irão observar qual a direção que a nossa igreja está caminhando. A pior coisa que tem é você seguir um líder sem saber para onde esse líder está te levando. Hoje em dia a maioria das igrejas estão sem um propósito, sem uma meta, estão ali trabalhando dentro de campanhas e mais campanhas, não tem um objetivo a chegar, não tem uma meta, não tem um alvo. Então esse curso vai nos ajudar a enxergar a igreja, e você olhará e vai entender que nós estamos caminhando para um alvo, e o alvo é obedecer o que Cristo nos ensinou dentro da sua palavra, dentro de uma metodologia, não é? Você terá todo um suporte, um preparo antes, sobretudo um acompanhamento para poder desenvolver esse chamado.
Meus irmãos, o vídeo já deu aí meia hora, eu vou estar parando por aqui. Próxima aula será aula 1, ou podemos aí ver módulo 1, não sei, e nós vamos falar sobre o discípulo. Então nós vamos trabalhar aí essas primeiras aulas sobre fundamentos, vamos falar sobre fundamentos, valores do reino, né? Primeiro, quais são os valores que um discípulo precisa ter, quais são os fundamentos, porque não dá para você fundamentar ninguém se você não estiver fundamentado. Não dá para você querer ensinar valores para outra pessoa que você vai discipular, se você não tiver valores, e esses valores são valores preciosos que estão dentro da palavra do Senhor. Então me aguardem, próxima aula nós vamos falar sobre valores e fundamentos que o discípulo precisa ter. Amém? Deus em Cristo te abençoe, tenha um dia de paz, uma noite de paz, e até a próxima aula. Forte abraço, Deus abençoe.